Sinto dizer, mas nós falhamos. Nossa geração falhou. Esse Fuga das Galinhas 2 é a prova perfeita disso. É a prova que a gente tá perdido. Em 2000 veio ao mundo o filme Fuga das Galinhas, uma animação stop motion, popular animação de massinha, e a proposta do filme era ir muito além do público infantil ao mostrar essa revolução dos bichos, ou mais precisamente das galinhas, para conseguir fugir do destino provindo do abate. Como essas galinhas ficaram, como foi o futuro daqueles seres determinados em fugir, que conseguiram voar muito mais do que um voo de galinha. Fuga das Galinhas 2 vem responder isso 23 anos depois e propõe uma temática pesada. Será que a geração seguinte conseguiu prosperar? Será que a nossa geração conseguiu prosperar? Primeiro vou falar do filme sem spoilers, depois com spoilers. A minutagem tá aqui no menu. Essa primeira parte é um pouco mais leve. Na segunda parte, aí eu vou subir o nível. E aí vocês vão vir comigo ou não. A técnica stop motion, ela tem voltado com tudo, né? E nada melhor do que fazer esse resgate de um dos clássicos modernos que utilizam essa técnica. Guillermo del Toro parece ter reativado o mundo do stop motion com Pinóquio, né? E a sua audácia para com os projetos que vem fazendo utilizando essa técnica. E é curioso que isso acontece quando praticamente já se pode fazer tudo, ou pelo menos tudo, quando a gente fala de animação digital. A animação, ela vem passando por uma reviravolta e em vez do realismo extremo, busca-se cada vez mais estilo, identidade, originalidade. A gente pode ver em Aranhaverso e os seus derivados, né? A gente pode ver também no Pinóquio, que eu falei, ou coisas que iam ficando pelo tempo, como o stop motion. A marca de A Fuga das Galinhas, portanto, é como se camuflar de algo simples para nos propor reflexões profundas utilizando uma técnica já dada muitas vezes como antiquada. O roteiro de Fuga das Galinhas 2 se destaca ao criar signos visuais muito marcantes, representando temas como sacrifício e shopping center e relacionando esses temas. Na segunda metade do vídeo aqui eu vou falar mais sobre isso, tá? Quando eu disse que eu vou subir um pouco o nível, então eu vou ficar um pouco mais por cima. Esses símbolos eles se mesclam a uma estrutura básica das animações, particularmente das animações da Disney, mais precisamente ainda da Pixar, onde a história central gira em torno de voltar para casa e idealmente voltar uma pessoa transformada. Essa narrativa, embora simples, é enriquecida com significados profundos que são revelados ao longo do filme, acompanhando a jornada de amadurecimento muito acelerado da Molly, a jovem filha da Ginger e do Rock, né? E a sua volta para casa, ou possível volta para casa, simboliza a descoberta da vida e as suas consequências, levando-a ou não a um retorno transformador, seja para o seu local de origem, seja para um novo ambiente. Paralelamente, o humor é muito bem utilizado como um elemento que busca cativar, mas para envolver aqueles que podem não captar todas as referências temáticas, toda a complexidade temática dessa história, isto é, os mais jovens. O apelo visual do filme é maximizado pelo uso da técnica de stop motion, que pode parecer uma novidade para essa nova geração, e eu acho que isso pode atrair os bons olhares. A personificação das galinhas, as suas aventuras e interações, não apenas oferece entretenimento, mas também uma oportunidade muito fascinante de entender como esses personagens se relacionam com o mundo ao seu redor e como esses personagens refletem nós, né, a nossa realidade, onde aqui no mundo a gente se utiliza muito bem das galinhas para, enfim, qualquer coisa menos pensar. A montagem ela tenta se adaptar a um estilo mais atual, mas eu acho que ela faz isso de uma maneira inteligente e sem apelar. O primeiro ato não tem cenas longas, os assuntos parecem não acabar, há várias passagens de tempo e acho que mais do que isso, ao acelero do amadurecimento e crescimento da protagonista, da Molly, se encaixando perfeitamente como os jovens hoje consomem e produzem conteúdo. Depois de propor essa dinâmica inicial, aí a montagem desacelera e começa a trabalhar um modelo de problema e recompensa muito rápido, é quase como um jogo, né? Problema, recompensa, Nenhuma situação criada é esticada demais, e aí faz com que a narrativa sempre vá rapidamente para o próximo desafio, para a próxima temática e, consequentemente, para o próximo fruto desse novo contexto. É comum em animações mais vazias um segundo ato que fica girando em torno do próprio eixo. Fuga das Galinhas 2 é diferente, não faz isso. Se há uma decisão, ela é tomada, de preferência o mais rápido possível, e assim vamos para a nova fase, digamos assim. Se há uma ação a ser feita, não há tanta discussão, ela é executada. E dentre outras coisas, ele é um filme inquieto, acredito que muitas vezes como reflexo dessa nova geração, e a verdade, né, de todo mundo
que vive uma realidade extremamente mais corrida, que inclusive é tema do filme. A questão dos nuggets vem responder a uma sociedade que quer as coisas cada vez mais rápidas, cada vez mais apressadas, cada vez mais prontas. Fuga das Galinhas 2 consegue ir tão bem quanto o primeiro filme nas questões mais tensas dos assuntos tratados, como ganância, a dor do animal para nos satisfazer, a crueldade de quem detém o processo de produção, aquela convocação para realmente a gente ver se está no caminho certo das coisas. Isto é, se a geração passada, o que ela deixou enquanto legado, a gente soube utilizar muito bem. A personificação das galinhas serve, dentre outras coisas, e não estou usando trocadilhos, mas serve para nos chocar e colocar o nosso pensamento em contraponto a uma realidade falsa, impossível, mas que nos faz questionar a nossa própria realidade perversa. Stop motion é a cereja do bolo. Com tanto cuidado para se fazer algo, é impossível pensar que qualquer coisa seja por acaso. E assim, o filme ele convida a refletir sobre absolutamente qualquer coisa que esteja em tela, qualquer coisa que esteja em cena, seja os ambientes escolhidos, seja os rumos tomados pela narrativa. Fuga das Galinhas 2 está no mesmo nível do primeiro, só não tem mais um fator surpresa, o que não é um problema, né? A bem da verdade é o que é, não teria como ser diferente. Saber o que você está esperando e receber até um pouquinho mais é uma boa sensação também. Agora é bom que se entenda. É uma proposta envolta a um embrulho mais leve e, consequentemente, mais simples. O primeiro é mais direto. Diálogos literalmente falam o que o filme quer passar. Esse não, esse requer parar e pensar o todo pelo menos um pouquinho. Agora terminou a crítica e começará o além da tela. Será mesmo que o que vem depois da vitória é a paz? A impressão que eu tenho é que minha geração ela viveria uma espécie de Eldorado. Depois de tantas batalhas traçadas pela geração anterior à minha, que foi esfacelada enquanto liberdade, né? É como se a gente só precisasse manter o que foi conquistado. Porém, não satisfeitos, a gente precisou novamente cruzar linhas difíceis demais de serem descruzadas. Molly, por exemplo, ficar ali na vida boa seria tranquilo, ali na Ilha das Galinhas e tudo, né? Para ela seria tranquilo. Ela poderia fazer isso. O progresso estava passando perto e chamando, mas não havia nada de ruim na vida que ela tinha. Era mais a curiosidade de saber o que estava do outro lado, justamente por quê? Porque não viveu o outro lado. Depois de toda a luta de Ginger e a sua turma, sua filha, ela não precisaria passar por aquilo. Porém, quando o progresso vem, representado aqui pela rodovia que passa próximo à ilha, ele parece criar um campo gravitacional que arrasta quem está próximo. E sem saber por que estão ali, já envoltos pelo progresso, muita gente se enrola nas oportunidades que surgem, nas facilidades que aparentemente surgem. A curiosidade de Molly a leva para a estrada, que a leva para Frizzle, né, aquela personagem que entra, que a leva para o posto de gasolina, que a leva, consequentemente, para a fábrica de nuggets. Isto é, vemos algo novo, entramos naquela estrada, somos arrastados inicialmente pelo que parece atraente, caímos em um canto de provável conforto, mas ao final estávamos indo para um cenário parecido com que a geração anterior, anterior à nossa no caso, né, já foi e teve que fugir. Só que agora um cenário mais perigoso ainda, porque as ameaças se camuflam de presentes, né, de bonança, digamos assim. Molly e Frizzle chegam ao local antes das galinhas virarem nuggets e se surpreendem com aquela beleza toda. Tudo é colorido, aparentemente tudo pode, a oferta é tanto ilimitada quanto de qualidade elevadíssima, mas o final, o resultado, vem literalmente consumir toda aquela bonança. As duas estão em um shopping center, esse local que você vai porque é seguro, confortável ou porque condensa o máximo de serviços possíveis. Mas no final você é só mais um consumidor e tudo está funcionando para tirar de ti o que tu tem. O que tu conquistou, seja a tua liberdade, seja o teu dinheiro. Ou seja, quem sabe também a tua paz, né? Que é o que estava acontecendo ali com muitos personagens nesse filme. As paredes desse lugar, as construções, as cores, tudo é falso. Não tem vida. É construído, é antinatural. Molly tenta ir pro céu e esbarra numa parede falsa. Não há céu. O dia é dia inteiro. E apesar de ser bom, aparentemente bom, né? Viver para sempre o dia inteiro talvez canse também. Não é à toa que quando Molly passa daquela
parede, levantando ali, né? Aquele tapume, vamos chamar assim. O lado de lá é escuro, soturno. O bastidor é mais escuro. O bastidor é mais denso, portanto real também. Diferente da realidade que se impunha ali para Molly e a sua amiga e também as outras galinhas que estavam com o colar, prendendo-as àquela circunstância, àquele contexto. A referência a Show de Truman é muito clara, né? O Truman vai lá com o barquinho dele, tentando fugir ali da ilha e esbarra numa parede. O sujeito nasce e cresce dentro de um reality show e tem a sua vida pronta para o abate um dia após o outro a favor da audiência. E a proposta da sala de pré-nuggets não é quase a mesma coisa? Afinal, se tem quem compre nuggets, tem galinha para ser presa e tratada daquele jeito. As pessoas têm pressa, fecha aspas, diz a vilã que retorna do primeiro filme. E por terem pressa, precisamos facilitar. É preciso criar a sensação. Nugget é a sensação encapsulada naquela comida amorfa, tanto em gosto quanto em forma de fato ali. Assim como o shopping também é mais sobre sensação, é mais sobre o sensorial, por isso tanta luz, cor, sons. Ora, se aquela loja tá lotada, quem sou eu pra ficar de fora dela? E assim a gente sobe escadas rolantes, como em Fuga das Galinhas 2, como se a gente tivesse voluntariamente, mas sem saber, indo pra um abate, indo pra um sacrifício. Na sociedade de consumo, somos simultaneamente consumidores e o próprio objeto de consumo também. Somos o fim e o meio. Nós consumimos recursos e produtos que, por sua vez, nos moldam e nos mantêm entretidos durante o ciclo de consumo. Precisamos estar felizes, ou pelo menos parecer felizes com aquilo que nos é oferecido. Somos como as galinhas que, quer queira quer não, seguem por uma escada rolante rumo à transformação em nuggets, uma metáfora para o nosso papel nesse ciclo de consumo. Essa escada, ela traz a imagem de antigas práticas religiosas ameríndias. Perceba o sol, né? Ali, né, nessas antigas práticas ritualísticas, sacrifícios eram realizados a favor, supostamente, de um bem comum, do topo de uma grande construção. O sol era o Deus, mas aqui o sol é apenas um desenho, uma falsidade. Sequer emite luz, muito pelo contrário. A luz dentro de um shopping é controlada, é artificial. A luz do sol você não vê, porque se você vê, você ganha a noção de tempo. Se você ganhar a noção de tempo, você vai querer ir embora do shopping, porque o tempo está passando. É como se... é muito bizarro isso, né? O sol que está desenhado lá no Fuga das Galinhas é um falso deus Ra. E é como se na nossa realidade a gente escondesse os deuses, que um dia foram deuses, em detrimento aí sim de falsos deuses, como diria Neil Gaiman, dos novos deuses. Dentre eles, o maior de todos, que é o consumo. As pessoas ficavam embaixo de escadarias monumentais para assistir ao derramamento de sangue dos sacrifícios. Imagem que se assemelha à nossa busca incessante por satisfação imediata, pela salvação rápida. Sacrifica alguém e a gente vai ter a recompensa, vai ter chuva, seja o que for. Só que hoje a gente faz de outra maneira, que é consumindo produtos como se fossem pílulas de felicidade instantânea, só que nós somos o sacrifício. Nós estamos subindo a escada rolante. Ou seja, para quem não valoriza tanto a vida das galinhas, como eu, né, um reles carnívoro hipócrita, percebam como a alegoria do filme é muito mais ampla do que isso, tá? O verdadeiro sacrifício é, de fato, o nosso próprio sacrifício, envolvidos pela sociedade que sempre quer mais de nós, porque, como eu disse, nós somos a matéria-prima. Ao nos rendermos a um ritmo de vida cada vez mais acelerado, ganhamos tempo. Mas resta a pergunta, tempo para quê? Para apreciar e viver o mundo ao nosso redor? Ou simplesmente para nos perdermos em mais consumo ainda, em mais shopping centers, onde a vida parece passar sem que a gente consiga perceber que o tempo está passando? A filha, a Molly, né, tem que fazer a mesma coisa que a mãe, fugir de um abatedouro. A filha enfrenta a mesma vilã da mãe, só que agora repaginada, completamente entranhada ao novo, ao moderno, mas ainda assim mais esperta e por isso mais preparada para que as fugas não sejam tão fáceis quanto a última, se é que foi fácil. E na vida parece que a gente também vive esse ciclo, parece que a gente está enfrentando sempre as mesmas coisas, geração pós geração, só que vestidas com outros ternos, usando um outro tipo de gravata, ou quem sabe um outro tipo de caneta. Se a geração que nos antecede subia uma escada de fato, a nossa geração sobe mais rápido ainda a utilizar uma escada automática e depois uma esteira, porque a gente constrói prédios grandes demais para resolver as nossas vidas cada vez menores. Molly representa a minha geração, lotada
lotada de expectativas finalmente gigantes, mas cujas ações parecem ter diminuído o valor das lutas anteriores, como a luta que a gente viu da Ginger e as suas amigas. É simbólico que Ginger e o seu grupo se vejam forçados a retornar ao lugar de onde uma vez escaparam. Isso significa um passo para trás, uma necessidade de refazer o caminho, de trilhar tudo de novo, de lutar novamente as mesmas lutas. É o que a nossa geração está passando, passou e passará. Esse ciclo constante simboliza o progresso. Uma força que sempre surge, remodela velhos desafios, mas traz também velhas adversidades. E nesses velhos desafios, os antigos inimigos voltam adaptados, voltam fortalecidos. Essa constante adaptação sugere uma batalha quase que interminável, onde revoluções nunca parecem ser definitivas, fugas nunca conduzem ao final definitivo, e realidades confortáveis o suficiente nunca são suficientes para nos fazer sentir que cumprimos plenamente as expectativas depositadas em nossa geração. Uma geração foi a das guerras, representada aqui pelo avô, o Fowler. E essa geração ela foi devastada por isso, tanto que o velho só pensa e só fala em guerra. A geração seguinte parecia ser a do New Wave, onde fugir do escritório, no caso ali, né, fugir do abate, bastaria. É a geração da Ginger, que só quer paz e se esconder basta. A seguinte era a da tecnologia, das coisas fáceis, do shopping. É a geração da Molly, é a minha geração também, que aceitaria aquela vida legal e proporcionaria uma realidade bem mais fácil para todo mundo. A geração das oportunidades, a geração do tudo pode. É fato que a gente viveu, né, e trouxe muita bonança, mas era só a realidade vestindo um novo terno. Veio de novo o baque, porque o inimigo havia se refeito. E aí você pergunta, e a próxima geração? Eu diria para que a gente se preparasse, porque talvez a gente precise ir lá de novo, invadir o local e consequentemente fugir mais uma vez. E não será, creio eu, só mais uma vez, infelizmente, porque o novo sempre vem e sempre se vai mais uma vez. Esse é o problema. Quem espera o contrário ainda está maravilhado com o progresso. Quem não se espanta é porque está olhando para a escada rolante como se aquilo dali fosse de fato o Eldorado, como se aquilo dali fosse de fato uma facilidade. Mas não, é uma ilusão de ótica. Cientes disso, apesar do final do filme ser glorioso, apesar de ter mais uma grande fuga acontecendo e mais gente liberta, perceba, Molly, Ginger e os demais, eles precisam continuar libertando, invadindo e fugindo. É uma vida sem fim até que o progresso venha de novo e a geração liberta seja mais uma vez presa. O pessimismo é necessário, porque voltar atrás das grades que fugiu parece ser a sina há pelo menos 4 gerações. Parece que fomos feitos para sermos abatidos. Fomos feitos para virar nuggets das expectativas que são colocadas em nós. Somos, portanto, o progresso. E o progresso é o sacrifício. Nossa escada rolante não leva para cima. Nossa escada rolante, Fuga das Galinhas 2 deixa isso muito bem claro, leva para baixo. É isso, gente. Esse foi o vídeo de Fuga das Galinhas 2, com e sem spoilers. Eu vou testando esse formato híbrido aqui e vocês, por favor, comentem aqui embaixo, né? Coloquem aqui as suas opiniões nos comentários. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Agora deixa aquele like, aquela inscrição, dá uma olhada nos meus livros, o link tá na descrição e eu agradeço demais o carinho e espero que encontre você numa próxima oportunidade. No mais, um forte abraço, a gente se vê por aí e tchau.